Caraca, gente, bem-vindo ao meu canal. Eu sou o Hardy. Mais uma vez estou aqui. Eu quero fazer um vídeo de reação do que o que disse o Fernando Leal sobre as coisas que os americanos odeiam sobre o Brasil. E vamos ver se realmente os americanos, como eu, odeiam essas coisas, né? Vamos ver, vamos ver. Com o primeiro ponto, que é a limpeza. Os americanos que Limpeza. foram pro Brasil, que eu conversei, eles acharam o Brasil extremamente sujo. Citando alguns exemplos assim, é a praia. Que a praia do Brasil é legal porque tem um quiosque, mas é muito suja, porque todo mundo leva muita coisa pra praia e não pega as coisas da praia. Beleza, ele tá falando sobre a praia. Talvez a praia fica um pouco suja, né? Mas a maioria das vezes eu tô vendo pessoas na rua limpando tudo, né? Os caras que estão pegando o lixo lá e colocando na lixeira, né? Então, na verdade, aqui nos Estados Unidos, para ver alguém fazendo isso, indo nas ruas, assim, uma rua bem afastada da cidade, alguém pegando lixo, né? Assim, aqui nos Estados Unidos não faz isso. Geralmente minha opinião as pessoas pensam que você deixa para os outros fazer, mas ninguém faz isso. Às vezes um carrinho assim passa pelas ruas e está como como um aspirador da rua, vai pegando as coisas, mas isso acontece, raramente acontece, né? Mas a praia talvez, é difícil limpar a praia, né? Mas aqui nos Estados Unidos, a praia é suja também. O cara falou que rolou uma sacola no pé dele. E ele falou que era um absurdo, que como que Uma alguém sacola poderia sujar a natureza de tal forma assim? Por que eles não recolhiam as coisas depois da praia? Que os ambulantes vendiam as coisas, as pessoas compravam e deixavam tudo lá jogado. Então pra eles isso era uma coisa extremamente surreal. Já Mas eu vou dizer assim, quando eu tava lá pro Ano Novo, no Rio, o dia depois, minha nossa, eu nunca vi tanto lixo, mas, claro, é o Ano Novo, né? Todo mundo tá bêbado e fazendo o que faz, né? Mas era muito lixo, eu vi. Mas tinha pessoas lá limpando tudo também, então tem alguém limpando. Aqui nos Estados Unidos é difícil achar alguém limpando as coisas também. que eu falei que tem até praias que se paga, mas existe uma limpeza na praia depois. Vamos supor, você pagou $5, mas a praia é extremamente limpa. Não é igual do Brasil, com água quente, mas a praia é extremamente limpa. Isso a gente nunca pode negar, né, produção? E mesmo as praias não pagas, elas são muito limpas, cara. Aliás, qualquer praia que você for aqui, nunca vai É. se comparar em questão limpeza com a do Brasil. Mas não é só as praias que eles falaram pra mim, as ruas, por exemplo. São Paulo era uma cidade extremamente suja. Ele falou que São Paulo fedia Não, bastante. E, muito. cara, ele falava, meu, mas por que São Paulo fede tanto? Daí a namorada dele falou que era por causa do rio. Ele falou, cara, mas como assim, meu? Já não basta as praias, agora a pessoa joga lixo no rio. E os córregos também, tipo, tem pneu no córrego, tem pedaço de carro no córrego, tem garrafa. É difícil lá fora, nos lugares bem afastados da cidade também. No Brasil, eu vi que tem rios que passam pela cidade ou algo assim. É difícil limpar os rios, né? Porque tem muita gente morando à beira do rio. E do que eu entendi, você não pode morar na beira assim, mas as pessoas fazem, né? Então, e geralmente essas pessoas usam o rio para jogar coisas, né? Então, é complicado. Tem pessoas que fazem isso aqui nos Estados Unidos também. A maioria dos rios tem lixo dentro também aqui. Pet no córrego, enfim. A limpeza do Brasil incomodou muito os americanos e é uma coisa que, na verdade, eu até parei para repensar aqui, né? A gente tem muito essa Não cultura muito, de jogar papel no chão. E aqui talvez americanos que não foram para um outro país, né? Então aqui é, você vê lixo na rua no Brasil, mas o dia depois não vai estar lá. Mas aqui, continue. Você passa o mesmo lixo cada dia, cada mês, cada ano. Então, é um pouco diferente, né? Eu acho que tem um sistema que controla o lixo um pouco melhor no Brasil do que aqui.
Hoje, com essa absorção de cultura americana, eu fico revoltado até aqui. Já aconteceu o caso de vezes de eu ver pessoas jogando lixo no chão aqui nos Estados Unidos e eu ir lá e pegar e dar vontade de joga na cara do maluco. Enfim, esse é o primeiro ponto, já é um ponto polêmico, né? Eu sei que vocês vão falar, mas não é todo mundo que é sujo. Mas venhamos e convenhamos, a gente não pode mentir que a gente acaba deixando o país muito sujo. E a gente, quando fala, é a gente como um todo, né? Agora, esse segundo, cara, esse segundo é muito, mas muito polêmico. Eu conversando com alguns amigos americanos meus, em um que é muito politizado, cara, independente da posição dele, ele é um cara que estuda bastante, e ele falou, cara, tem uma coisa que me deixa assim indignado do Brasil, que me dá asco, cara, que é o seguinte, o brasileiro, ele aceita corrupção muito fácil. E aí eu falei, cara, como assim a gente aceita corrupção? Eu fiquei revoltado com o cara, falei, não, a gente aceita corrupção coisa nenhuma. E ele falou, como não, cara? O Brasil, ele vive em corrupção e vocês não fazem nada e o poder tá na mão de vocês. E eu fiquei pensando, pô, de certa forma ele tem razão. Eu falei, mas da onde você tirou esse embasamento, cara, de que a gente aceita corrupção? Eu falei, cara, olha o poder do Brasil. Literalmente tudo, desde o prefeito ao governador, da Câmara, dos deputados, são sempre as mesmas pessoas, é sempre os mesmos grupos que influenciam o outro, que colocam o outro pra assumir o cargo. Sai um, entra o outro que é do mesmo time, é tipo trocar uma laranja por outra laranja, não troca por uma banana, entendeu? Laranja por laranja. Tem corrupção em todo lugar, né? A corrupção no Brasil, eu acho que todo mundo sabe que tem, né? Mas, especialmente os brasileiros sabem disso, né? Mas aqui nos Estados Unidos é um pouco mais difícil achar coisas assim. Mas tem, eu diria quase a corrupção igual do Brasil aqui nos Estados Unidos, mas é não tão conhecido pelo povo, né? Eu acho que agora, hoje em dia, que tem o Twitter, o Facebook e todas essas coisas, vai ser muito difícil hoje em dia para alguém como eu, que eu vivi, assim, mais ou menos na internet. Eu passei por um tempo que não tinha, mas agora você pode até ver tudo que aconteceu na vida da pessoa, né? Agora estou postando vídeos no YouTube, então alguém no futuro, quando eu estou concorrendo para a presidência, né? Vão ver isso, então vão fazer ouvir uma frase que eu falei aqui e dizer que ele não gosta dos Estados Unidos, né? Mas é complicado, tem corrupção em todo lugar. Aqui nos Estados Unidos é um pouco mais escondido do que o resto do mundo, porque o resto do mundo já sabem que tem, né? Então sempre vira a mesma coisa e vocês aceitam, porque ele falou, cara, é engraçado como a gente vê depois eleições de presidência no Brasil, a galera achando que o presidente pode fazer tudo. Cara, uma coisa que ele falou que eu fiquei, tipo, meio besta, que eu nem sabia que o americano ia saber um negócio desse. Ele falou, cara, tem gente que vota porque pega o papelzinho no chão da frente da escola e aí escolhe lá o deputado no papelzinho que tá na frente do chão da escola. O cara, ele nem sabe quem é o deputado, ele não conhece nada, ele não sabe qual a importância. E eu fiquei, velho, que vergonha agora eu senti. Porque é verdade. É verdade, né? Nossa, todo mundo passando com os carros, com as coisas de som, né? Passando na rua com áudio muito alto, assim, falando quem é e o número que você deve votar, né? E espalhando os papéis pela rua, assim, um monte de papel na rua, né? Para deputado, para o governador, qualquer coisa que seja, né? Nossa, eu lembro algumas eleições assim, nossa. Mas tem pessoas assim em todo lugar, né? Pessoas que vão pegar um pedaço de papel assim e ver essa pessoa e pensar, hey, então eu vou votar para ele. Ou ele parece, eu gosto da cara dele, então vamos votar para ele. Tem pessoas aqui também assim. Mas isso é mundial, né? Verdade, cara. Você passa na frente das escolas em época de eleição, tem 1 milhão de papel, gente distribuindo coisa. Enfim, eu não sei mais se é assim ainda no Brasil, porque já faz um tempo que eu tô fora. Mas eu me lembro de quando eu tava lá, era assim. E também faz um tempo que ele foi. Então, cara, eu falava, não, realmente é assim, cara. De verdade. E aí as pessoas pegam sem saber quem é o prefeito, da onde que ele veio, pra onde que ele vai. De certa forma, de novo, cara, é um vídeo muito polêmico. E minha opinião agora é o seguinte, essa foi a opinião do americano. Minha opinião é que tem lógica no que ele falou, cara. A gente aceita muita corrupção e a gente aceita muito o que tá acontecendo no Brasil.
Brasil. Ele citou vários exemplos e esses vários exemplos fez sentido. Enfim, tem muito político no Brasil que tá há muito tempo já no poder e aí que vem com uma cara nova, com uma nova proposta e vocês aceitam. E a gente acaba que não tem tanta escolha porque o poder de mídia influencia muito a gente. Cara, eu não sei nem como reagir à fala dele, eu não sabia nem o que falar pra ele. E de fato, eu fiquei bem perdido. E, cara, é tão vergonhoso eu escutar isso. Não que aqui seja perfeito ou que aqui não tenha problema, mas eu acho que isso no Brasil é muito vivido assim diariamente. E eu acho que é uma coisa que a gente deve mudar de forma. Mas eu posso ver o pensamento disso, né? É difícil pensar em algo que você pode fazer para mudar a corrupção, né? Tem corrupção, mas o que você pode fazer para evitar isso, né? É difícil, né? Quando pessoas já estão aí numa posição alta, assim como o presidente, os deputados, quem seja, né? É difícil pensar no que você pode fazer, mas é importante saber que você e seus amigos, vizinhos e familiares podem fazer algo, né? Podem ir e protestar ou algo assim, né? Mas no fim vai fazer uma diferença, não sei. Então fica a lição aí pra gente, cara. É muito importante que a gente entenda quem são os políticos, que a gente entenda como funciona o sistema político, pra gente ter um Brasil melhor, cara. Porque eu acho que eu acho que total responsabilidade de fato é nossa. O que o Brasil se tornou é responsabilidade nossa. A gente colocou todo mundo que tá no poder, a gente colocou eles no poder. Eu tive que baixar a cabeça e falar, cara, de verdade, eu acho que você tem razão. Eu acho que a gente aceita corrupção com um sorriso no rosto e, cara, infelizmente, eu acho que é isso mesmo. Puxando o gancho da corrupção, uma coisa também que me falaram que ficou muito evidente, inclusive tem até um advogado aqui que foi no Brasil e começou a ver como é que eram as leis no Brasil. Ele falava o seguinte: cara, no Brasil é incrível como a lei só funciona pra quem tem dinheiro. O pobre tem sempre o processo de 1 milhão de anos, enquanto o rico consegue resolver tudo muito rápido. E eu vivo isso na pele, dentro da minha família com meu pai, que é o 3º ano que meu pai tá nesse processo, sem resolução, e eu percebo que isso é fato. Quando as pessoas têm grana, parece que tudo funciona muito melhor no Brasil, né? E uma coisa que o americano falou, que já não é opinião minha, porque, cara, eu conheço muita gente que tem grana, que é muita gente boa, e eu conheço muita gente lascada, que é muito arrogante, mas o que o negócio que o americano falou é que na média, o rico, ele é muito mais snob no Brasil. Assim, a diferença é tão gritante, que eu já vou falar até no próximo ponto, que o rico, ele não se mistura com o pobre, e que o rico fica só entre o rico, e que o pobre fica só entre o pobre. É o que ele falava, assim, por exemplo, no Rio de Janeiro. Você tá num lugar muito legal no Rio de Janeiro, e aí você olha pra frente, é tudo lindo. Você olha pra trás, é tudo feio, é só favela. Não há uma mistura muito legal entre os pobres e os ricos no Brasil. E aí, já puxando esse gancho entre o pobre e o rico no Brasil, esse mesmo americano falou o seguinte, cara: o pobre no Brasil, ele é muito sem condições de vida. O rico tá lá de iate, ele tá curtindo na festa, gastando não sei quanto no restaurante, enquanto o pobre que tá, do outro lado da rua, o cara não tem o que comer, o cara tem uma família pra sustentar, ganha muito pouco, os impostos já come todo o salário do cara. Fala, é muito gritante esse negócio. E aqui nos Estados Unidos eu mostro sempre pra vocês que mesmo que o cara trabalha ganhando um salário mínimo, a condição de vida dele não é escrota, a condição de vida dele não é ridícula. E eu falo o seguinte, eu até brinco, que no Brasil a gente nasce no nível hard, cara. Pra você vencer, você tem que ser muito, mas muito batalhador, de verdade. Porque é muito difícil vencer no Brasil. Então, dá pra você mudar a sua vida aqui muito mais fácil, né? Vamos colocar... Isso é um ponto interessante, né? De onde você nasce, geralmente depende do que vai acontecer na vida, né? Parece que sim. Mas isso é onde eu acho o ponto de capitalismo vai ajudar um pouco, porque você não tem um limite com capitalismo. Eu acho que o Brasil já tem os programas sociais de fundação. Isso é bom, isso é muito bom, que a gente não tem aqui nos Estados Unidos, né? Mas agora vocês estão cada dia mais implementando programas de capitalismo, né? Então, eu acho que, bom, não é verdade com todo mundo, mas você pode usar esse sistema de capitalismo e você pode aumentar seu salário, o tipo de vida que você tem, né? Mas de um sistema só de programas sociais do governo, você não pode sair. É muito difícil sair disso. Educação ajuda um pouco, né? Mas é muito difícil sair. Eu entendo isso, eu posso ver que
lá no Brasil tem pessoas que não têm condição, né? É difícil viver no outro lado da rua, numa favela, e do outro lado tem essa casão aí, uma mansão. É difícil. E tem aqui nos Estados Unidos também, tem pessoas que moram no outro lado da rua que são dados que dizem em inglês, dados uma mão, não, é ou dados uma mão ruim, né, de cartas assim. Um, mas é difícil para ver isso, e eu não sei a resposta é difícil, né? O que você pode fazer realmente, você pode dividir o dinheiro do país entre as pessoas, mas eu acho que vai ter pessoas assim ainda que vai continuar assim, de alguma forma. Às vezes é o que já fizeram por anos, né? Então uma família já viveu assim por gerações, então continue assim, então é difícil mudar isso. Assim, do que no Brasil. No Brasil é muito mais complicado. E aqui em Orlando eu já tentei fazer um vídeo mostrando como que era uma favela aqui. Eu juro por Deus que eu tentei fazer esse vídeo. E eu fiquei com vergonha de mostrar esse vídeo pra vocês, porque eu falei, meu, não posso mostrar falando que isso aqui é uma favela, porque ninguém vai acreditar em mim que isso aqui é uma favela. Ninguém vai acreditar que isso aqui é um bairro pobre. Porque primeiro que não existe uma favela aqui. Segundo que eu ia mostrar um bairro. Parece que aqui nos Estados Unidos é uma favela que disse, né? Aqui nos Estados Unidos não é uma favela do Brasil, é claro, não é. Mas para viver aqui com todas as coisas que custam mais que você ganha, é muito difícil viver aqui. Seria muito mais útil para uma pessoa pobre aqui ir para o Brasil e viver lá, mas você realmente não pode fazer isso, né? Talvez de alguma forma você poderia trabalhar na internet assim e ganhar o mesmo salário, você faria bem, mas de novo, não tem muitas pessoas ou muitas empresas e trabalhos ou empregos, não trabalhos, que fazem isso, né? Geralmente as pessoas pobres, assim, dessa favela, eles trabalham num lugar que paga muito pouco e você precisa estar lá fisicamente para fazer essas coisas, não? Trabalhar no McDonald's ou algo assim. Aqui é difícil, você não consegue pagar para nada, né? Você precisa ter mais dinheiro, fazer mais educação ou ter nascido dentro de uma família rica, né? É complicado. Meu, que é uma casa muito bonita pra ser uma casa de pobre. Que seria no Brasil um bairro de classe média. Eu nem tive coragem de mostrar, porque senão vocês iam falar, meu, você tá babando o ovo dos Estados Unidos. Mas infelizmente, ou felizmente, é a realidade daqui. Infelizmente, a realidade do Brasil é totalmente diferente. Cara, agora eu vou falar de um ponto que é meio óbvio, porém, cara, a gente às vezes tem que escutar alguém de fora. E assim, isso leva uma fama muito grande aqui nos Estados Unidos. Não é só meus amigos que me falaram isso, é uma fama de forma geral. Toda vez que alguém fala de Brasil, a primeira coisa que as pessoas pensam é o seguinte: mulher bonita, a segunda é perigo. Cara, é muito associado. Mulher, carnaval e você vai ser roubado. É literalmente uma imagem assim construída de forma geral que os americanos têm sobre o Brasil. Porque todo americano que foi no Brasil, ele presenciou isso na realidade. Você fica inseguro de andar nas ruas. Cara, é muito surreal você pensar que você andar com seu celular na rua é pedir para ser roubado. Eu já escutei isso 1 milhão de vezes no Brasil. Meu, você tava... Quando você vive numa cultura por algum tempo, eu acho que você não pensa tão assim, mas como uma turista, todo mundo aqui nos Estados Unidos, você ouve isso cada dia, que você vai de férias de algum lugar, um país estrangeiro, né? Que você precisa tomar cuidado, as coisas vão ser roubadas, tudo vai ser roubado, você é uma turista e tudo vai ser roubado, né? Mas não é assim, né? Você só precisa não para ser como uma turista, não, sabe? Andando na rua com uma câmera muita cara e levando dinheiro de $100 na mão, assim, andando na rua. Então, você não vai ter problema, eu acho, né? Mas
Eu não pensava assim quando eu fui para o Brasil pela primeira vez. Eu pensei, Brasil, o que tem no Brasil? Mato e eu preciso talvez uma facão. Tem mato e macaco e essas coisas aí. Eu pensei assim, eu não pensava nas pessoas me roubando ou algo assim, né? Nunca passou na mente, né? Andando com seu celular na rua, te roubaram porque você pediu pra ser roubado. Como assim, cara? Pediu O para negócio ser mais roubado. surreal que eu já vi na minha vida é falar que eu usufruí do bem que eu comprei, é pedir pra ser roubado. Isso aqui, meu, não existe nos Estados Unidos. Eu já andei de madrugada diversas vezes com o celular na mão, eu já gravei vídeo pra vocês à noite. Eu saio gravando vídeo na rua, nunca aconteceu nenhum caso de pessoas que eu conheço de ser roubado assim, meu, no meio da rua, em ponto de Depende do lugar onde você está, né? Então, tem cidades nos Estados Unidos onde você não pode andar de madrugada e você, não sei se vocês já ouviram alguns podcasts ou histórias sobre assassinos, né? As pessoas que matam a gente, né? Tem muita gente aqui nos Estados Unidos que mata os outros e rouba dos outros e é muito louco, né? Mas é a mesma coisa, né? Tem lugares no Brasil que vocês sabem que provavelmente eu não devo andar por lá, né? Mas aqui também tem lugares que eu não vou, na onde eu moro, né? Eu não vou andar de madrugada em alguns lugares lá. Seria louco. Mano, não Tá pedindo para ser roubado. Até aqui, né? existe isso, eu nunca vi aqui. E esse americano falava justamente isso, cara. Você tá no Rio de Janeiro na praia, você não pode sair e deixar suas coisas. Porque assim, cara, quantas vezes a gente já foi pra praia, produção? Quantas vezes a gente já deixou a carteira com tênis, com celular, com relógio, com câmera na praia e foi nadar na água, literalmente, sozinho. Meu, todas as vezes a gente fez isso. Quantas vezes a gente foi roubado, produção? Nenhuma, nunca existiu um furto assim, cara. Ah, Fernando, mas eu conheço alguém que foi furtado. Pode existir? Lógico que pode. Mas, meu, não é de 10-10, é de 10-1. A questão da segurança no Brasil é de fato um negócio que é complicado. Inclusive, esse amigo meu também foi pra favela, ele passou um tempo na favela trabalhando com a comunidade carente. Ele era missionário, tipo uma espécie de missionário. E aí ele falava, cara, é incrível como o pessoal que mora na comunidade tem medo da polícia. É uma coisa que eu não entendi a princípio. Como que alguém pode ter medo da polícia, sendo que a polícia tá indo pra resolver o problema? E aí ele conversando com algumas pessoas falavam o seguinte, meu, eu trabalho 12 horas por dia. Se eu chegar à noite do meu trabalho e estiver passando na rua, eu posso tomar um enquadro da polícia e tomar um escracho. Ele vai me chamar de bandido, de ladrão. Não quer nem saber o que eu faço, o que eu não faço. Ele vai me escrachar, cara. E ele falou, como assim, vai? Meu, como assim escrachar? Falei, não, porque aqui é uma favela. E todo mundo na favela pra polícia é ladrão. Falei, cara, também não é literalmente isso, mas a gente sabe que isso também acontece. Eu mesmo vim de uma realidade assim, eu mesmo já tomei enquadro e eu mesmo já fui chamado de bandido. Eu, com essa cara de playboy, fui chamado de bandido. Mas também existe uma construção de pensamento que o Brasil é extremamente perigoso, que você vai ser assaltado todos os dias da sua vida, que não é verdade também. A gente não vai generalizar falando que o Brasil é um caos, é uma guerra civil o tempo todo. Mas a gente também não pode negar que existe esse risco de ser assaltado por coisa pequena, cara. Inclusive, esse é um dos motivos que eu moro nos Estados Unidos hoje. O sexto ponto, ele é muito importante, que até se mescla um pouco com isso. Os impostos muito caros, seja ele nos produtos, seja ele no salário, enfim. E um dia, o marido da minha mãe chegou em mim e falou, Fernando, cara, eu quero entender esses vídeos que você faz. Porque, meu, você vai no Walmart, mostra os produtos e tem um monte de gente assistindo. Qual que é a lógica por trás das pessoas assistir você mostrando o produto no Walmart? Qual que é a lógica de você mostrar um celular e as pessoas no Brasil querem assistir? E daí eu comecei a explicar pra ele como é que funcionava no Brasil, quais eram os preços desses produtos, quais eram os impostos cobrados em cima desses produtos. E daí ele ficou, cara, como assim? Não tô entendendo, isso é verdade? De fato, você vai chegar no iPhone, você vai pagar, meu, 7 mil, 8 mil reais? E aí, quanto uma pessoa ganha? Se ele ganhar 900 a 1.000 reais, ele vai ter que trabalhar 8 meses sem comer, sem fazer nada pra ter um telefone? Isso é fato isso? Eu falei, cara, infelizmente é fato. E aí eu conversei com alguém que já foi pro Brasil. E ele falou, cara, Fernando, é incrível como tudo tem imposto. Você vai receber, você vai começar a trabalhar no Brasil, meu, é um imposto do salário que come tudo que você ganha. Cara, como que vocês conseguem viver com tanto imposto? E aí você vai na rua, a rua tá esburacada, cara. Como assim? Ele ficou, tipo, besta. Como que um país pode cobrar tanto imposto assim e não retornar pra sociedade? E algo que não acontece muito no Brasil, justamente por conta do ponto 2, que é a corrupção, cara. Não é que é o Brasil... É complicado, né?
E os impostos são loucos também. Eu falei num outro vídeo, mas eu fui lá para comprar alguns eletrônicos até lá no Paraguai uma vez. E eu reparei que tudo estava mais caro do que aqui nos Estados Unidos. Eu não sabia essa coisa de impostos e o que vem dos Estados Unidos para cá ou para lá, para o Brasil, né? É muito caro. Eu não sabia disso. Então é louco para mim pensar que pessoas têm um iPhone, o novo iPhone, e pensando em quanto dinheiro que eles gastaram, é louco para mim. Pensar que alguém gastou tanto dinheiro para isso. Então é um celular. Celular é celular. Roupa é roupa para mim. Né? Então, por que você gastaria tanto dinheiro em roupa ou celular, eletrônicos, que você geralmente pode achar algo igual, similar, por muito mais barato, né? O Brasil não rende dinheiro para fazer tudo acontecer. É que o Brasil rende esse dinheiro para um grupo específico de pessoas. É Esse é um ponto muito corrupção. escroto, mas se a gente for perceber o que eu escutei dos americanos, olha a lógica do ponto 1 até um ponto 6 que eu tô falando agora. A lógica é muito grande, cara. A gente tá muito perdido no nosso país e é muito triste, cara. Eu tô fazendo esse vídeo agora, eu nunca pensei que esse vídeo ia fazer tanta lógica, meu. Mas quando eu escutei tudo e agora eu escrevi esses pontos aqui para criar esse roteiro e eu tô falando agora para vocês, eu tô tipo, cara, como faz tanto sentido tudo que o cara falou e às vezes a gente precisa de alguém de fora pra falar pra gente clarear a mente e entender. Inclusive, se você tá revoltado junto comigo, cara, você vai ter que compartilhar esse vídeo depois que você terminar de assistir. E já deixa o like se você esqueceu, hein? E agora o último ponto são os serviços básicos, que é energia, água, internet e os preços que eles carregam também. Tô vendo agora que ele tem o Jair Bolsonaro aqui como de seus métricas para ajudar o vídeo dele. uh, a corrupção, né? Quando todos os americanos que eu conheço foram pro Brasil, o ponto mais falado, que óbvio que a gente não consegue comparar com os Estados Unidos, mas como eles são daqui, eles vão comparar. O primeiro ponto, assim, é a internet. A diferença da internet daqui pro Brasil é grotesca. É tipo, meu, é gigante. A gente aqui já tem 5G, a internet aqui de casa, por exemplo, é 1 giga de download. E a acessibilidade da internet. Aonde você vai ter internet. A gente tava viajando, a gente tava passando no meio do deserto assistindo Netflix. E aí entrou um outro ponto, que ele falou, cara, eu nunca paguei tão caro por serviços que eram tão ruins. E, cara, e é verdade, né? Eu penso a mesma coisa. Quando eu vou lá, eu preciso planejar onde eu vou. Porque não tem tem internet, né? Mas não tem internet bom nos lugares. Mas aqui nos Estados Unidos tem internet no Starbucks e geralmente tem internet de graça de alguns lugares você pode roubar a internet de alguém ou algum lugar, né? Mas lá é muito difícil achar internet ou Wi-Fi, né? Você precisa usar dados para conseguir entrar na internet, no Facebook ou qualquer coisa, né? E cobra também, custa dinheiro para fazer isso com dados. A gente para pra pensar aqui, olha, eu pago $125 de celular, com texto incluso, com chamada inclusa, com internet ilimitada, e eu não pago 125 para mim, eu pago 125 para mim, para a produção e para minha mãe. Ou seja, isso é $40, cara, e eu tenho tudo ilimitado o mês inteiro, com hotspot, enfim, com Amazon Prime ainda. Cara, olha o tanto de benefício que eu tenho por 40 e poucos dólares mensais. Outra coisa que eles falaram é o seguinte, pelo fato do Brasil ser muito quente o tempo inteiro, não tem ar-condicionado. Por que não tem ar-condicionado? Eles não entendiam a lógica de todas as casas, como aqui na Flórida, por exemplo. Toda casa que você vai tem ar-condicionado, nem que seja de janela. Fala, cara, por que não tem ar-condicionado? Eu falei, cara, é o seguinte, lembra do salário que você falou pra mim? Imagina o cara ganha 900 ou R$ 1.000. Você sabe quanto que vai vir a conta de luz, cara, se o cara usar ar-condicionado todo ano, praticamente? Exatamente, seria muito alto, né? E isso pra mim, eu gosto muito do frio, né? Então, quando eu vou para o Rio ou algum lugar no norte do Brasil, passo mal, é muito, muito quente lá. Eu penso que nossa, eu preciso ar-condicionado, né? Mas não tem. E geralmente tem um ventinho, né, que passa e ajuda um pouco, mas para mim, eu tô acostumado a muito frio, até neve, né? Mas é algo dos Estados Unidos que é algo que eu nasci criado com ar-condicionado.
é algo que não tem no Brasil, geralmente, né? Mas, pra mim, eu sempre tinha. Vai ver um absurdo, porque a luz é muito cara. Diferente daqui, que a gente usa ar-condicionado literalmente tempo integral, cara. Ar-condicionado aqui em casa é todo tempo dia. integral, nunca desliga nesse calor. E, meu, a conta é super acessível de se pagar. E a gente tem muito passo a avançar pra chegar igual aqui, né? Infelizmente. Mas eu acredito que se a gente pensar nesse vídeo como um todo hoje, olhar todos esses pontos, quem sabe eu não esteja ajudando a sociedade a evoluir, o nosso Brasil também. Então eu concordo com a maioria dos pontos que ele disse, mas tem algumas coisas como corrupção, pobre, coisas assim que existem em todo lugar. O roubo, tem roubo aqui também. Você não pode andar na rua de madrugada em muitos lugares. Você não se sente seguro quando você está andando na rua de madrugada. Eu acho que ninguém vai sentir assim. Né? Você sempre pensa que alguém está atrás de você, alguém está olhando para você, né? Então tem muitas similaridades aqui com os Estados Unidos e o Brasil, eu acho, né? Mas bom, eu espero que vocês gostaram desse vídeo. Eu estou planejando para fazer um vídeo, alguns vídeos próprios de mim, com minhas experiências, o que eu penso sobre o Brasil, que eu sinto mais falta do Brasil, que eu não gostei do Brasil, né? Então fiquem ligados aí, eu vou lançar esses vídeos aqui logo. Mas espero que vocês deixem um like, um comentário, ajude muito com o algoritmo, algo assim. Então compartilhem esse vídeo com seus amigos também. Eu estou precisando chegar até 1000 inscritos. Então, deixem um like, comentário, compartilhem. E até o próximo. Tchau.